Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto lindo, incrível, A Sabedoria dos Números. E hoje nós vamos falar de algo muito importante que poucas pessoas têm noção. Você sabia que cada mês do ano reflete numa energia própria? E que esses meses nós podemos vivenciar da melhor forma possível? Pois é. Nós vamos falar sobre isso, mas antes de começar, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Vamos falar de mês a mês, a regência e aquilo que nós podemos trabalhar para melhorar cada vez mais o nosso dia a dia, as nossas semanas, os nossos meses e os nossos anos. Quando nós observamos a energia do mês de janeiro, janeiro por si já começa com a letra J, que tem a regência do 1, a letra A, que tem a regência do 1, sendo que o J consoante rege a razão e o A vogal rege a emoção. Porém, janeiro é caracterizado pela energia do mês 1. O que é o 1? É a garra, é a determinação, é a proatividade, é o início. O 1 dá o start para muitas coisas. Não é à toa que no nosso calendário gregoriano nós temos o janeiro como o primeiro mês do ano. Porém, o que nós precisamos trabalhar? As pessoas que nascem em janeiro têm uma característica própria. São pessoas muito dinâmicas, pessoas proativas. Mas sempre que eu falar de uma energia, de uma característica, eu vou falar do positivo e vou falar do negativo. Porque vivemos nesse planeta bipolar que tem tudo isso. Noite e dia, sol e lua, doce e salgado, enfim. Então, o 1 ele sempre vai trazer isso. Start, início, começo, primeiro mês do ano, início do ano. Porém, no negativo ele traz muita ansiedade, irritação, começar muitas coisas e não concluir. Quantos de nós não começa janeiro com uma lista de coisas que nós vamos fazer e ao longo do ano percebemos que não estamos dando conta? Então, uma dica preciosa para quem nasce no mês de janeiro é tudo que você começar, conclua. Se você perceber que vai começar algo e não vai dar conta, não começa. Porque quando nós startamos muitas coisas e não damos continuidade, não fechamos, não concluímos, a nossa boa energia fica presa no inacabado e falta energia para o que está bom. Começou, termina. Não sabe se vai dar conta, não começa. Então, janeiro, as pessoas que nascem no mês de janeiro são pessoas que têm uma proatividade, são pessoas que arregaçam as mangas e vão à luta verdadeiramente. Porém, são mais irritadiças e são pessoas que trazem uma ansiedade não só aparente, mas muitas vezes contida. E é aí que precisa ser trabalhado. A regência de janeiro traz a energia do vermelho, da cor vermelho. É uma energia do start e do dinamismo. Por isso, as pessoas que estão regidas pelo nascimento em janeiro, precisam tomar cuidado com a cor, o vermelho. Porque essa cor ela é muito positiva para a proatividade e para a ação, mas ela também traz a ansiedade e a irritação. Agora vamos partir para o pessoal que nasceu em fevereiro. A maioria, lógico pessoal, eu gosto sempre de falar que são tendências e não sentenças. Claro que tem pessoas que se encaixam mais precisamente e pessoas que não se encaixam tanto assim, mas sempre lembrando que eu estou falando de tendências, ok? Quem nasce em fevereiro tem a regência de fevereiro, que é o número 2. Que é uma energia da parceria, sendo que o 1, regido de janeiro, tem uma energia Yang, uma energia mais masculina. O 2, que é regido pelo
pela energia de fevereiro, tem uma energia yin, uma energia mais feminina. Portanto, é uma energia mais flexível, uma energia mais parceira, de cooperação, é uma energia mais flexível, mais adaptável, vamos se dizer. Porém, normalmente as pessoas que nascem em fevereiro com esta regência do 2, no negativo, podem se tornar pessoas mais apáticas, pessoas mais procrastinadoras, pessoas que vão empurrando com a barriga, aquelas pessoas mornas, sabe? Que é morna, é uma pessoa que até é meio sem atitude, sem entusiasmo. E isso precisa ser seriamente trabalhado, porque na Bíblia está escrito, né? Morno não, ou é quente ou é frio, mas morno não. E o 2, que é a regência de fevereiro, negativamente deixa as pessoas mornas, as pessoas sempre em cima do muro, onde precisa ser trabalhado, não pode ficar nessa mesmice. E a cor regente de fevereiro é o laranja. Então seria uma cor muito favorável, muito indicada para ser usada e até em alimentos. Então, as pessoas que têm esse lado mais procrastinador, mais parado, deveriam se alimentar com alimentos na frequência do laranja, mexerica, abóbora, manga, mamão, damascos, porque são alimentos que, quando ingeridos, metabolizam para as células a frequência da cor e, consequentemente, ativam o lado positivo dessa energia. Vocês percebem que o estudo numerológico, a tradução desse estudo, é muito mais do que letras e números, e que traz a energia até dos alimentos, das cores. Então, olha quantas ferramentas o estudo numerológico, o mapa numerológico nos proporciona. Olha que beleza, que dinamismo, que poder nos dá saber tudo isso. Seguindo um pouquinho, nós vamos falar da energia de março. Março é regido pelo número 3, é o terceiro mês do ano. O 3, por si, traz um desenvolvimento, uma expansão, um dinamismo. As pessoas que nascem nesse mês são pessoas mais expansivas, mais dinâmicas. São pessoas que gostam do lúdico, do lado gostoso da vida. São pessoas mais otimistas, pessoas mais piadistas, sabe, mais alegres, porque o 1 de janeiro seria o pai. O 2 de fevereiro seria a mãe. E o 3, que é março, é a criança. Então, tudo que a gente falar do mês de março é uma energia mais pueril, mais gostosa, é uma energia mais de leveza. Porém, no negativo, esse 3 pode deixar as pessoas que nasceram nesse mês mais vitimistas. As pessoas ficam mais, como que eu vou dizer, reclamonas, infantilizadas no negativo, ficam mais birrentas. E uma coisa importante é usar o otimismo e a alegria e minimizar o aspecto do pouco, do pobre de mim, coitado de mim. Sai desse vitimismo que não te leva a nada. E a cor correspondente do mês de março, regido pelo número 3, é o amarelo. E a gente estava até falando agora há pouco aqui nos estúdios, que o amarelo é alegria, o amarelo é expansão, o amarelo é uma coisa amarelo, é alegria. Então, olha a força do amarelo para quem nasce no mês de março. E também os alimentos, pedras, tudo que for objetos amarelos são favoráveis. O que são alimentos amarelos dentro do estudo numerológico? Banana, ovos, milho, mandioca, batata, tudo que for abacaxi, tudo que for você bater o olho for amarelo, são alimentos que quando você ingere, você metaboliza para suas células e consequentemente entra numa energia mais favorável. Percebe o quanto o estudo dos números, independente de religião, não sendo adivinhação, pode te proporcionar ferramentas muito poderosas, incríveis para a sua vida? Então vem que tem mais, nós vamos falar até dezembro para que você tenha todas essas energias à sua disposição.
O mês de abril. O mês de abril é a regência do número 4. É o quarto mês do ano para o nosso calendário. O 4, por si só, a característica dele é um quadrado. Um quadrado ele tem 4 lados iguais. O 4 é uma base, é uma estrutura. Então, lembra da historinha que eu contei? O pai se uniu à mãe. Então, o pai, 1 janeiro, se uniu à mãe 2 fevereiro, nasceu 3 março, que é a criança. Agora, o mês de abril vem trazendo a estrutura, a base sólida para que essa família permaneça. Então, o 4 eu vou falar da organização. Pessoas que nascem em abril têm um método de vida, uma disciplina e precisam da organização e da disciplina para evoluir. Porém, no negativo, pode se tornar pessoas muito densas, críticas, autocríticas, pessoas muito metódicas, muito, detalhistas, os mínimos detalhes. E eu sempre aprendi que Deus mora no projeto e o diabo mora nos detalhes. Então, muito detalhe também não é tão saudável. E a cor correspondente para abril é o verde. Então, se você nasceu em abril, o verde sempre será favorável para você. Os alimentos, então verduras, hortaliças, folhas, vegetais, frutas, tanto verde escuro quanto verde mais claro, muito favorável para você. Vamos partir para a energia de maio. Maio é a energia das mudanças, do movimento, é regido pelo número 5. O 5 ele traz uma adaptação, uma versatilidade, jogo de cintura, dançar conforme a música. Mas no negativo, o 5 é um divisor de águas. Ele pode se tornar altamente exagerado, extremista. O 5 tem muito a ver também com os vícios, né? Os exageros no doce, no chocolate, na bebida, na comida, na irritação, no jogo, no sexo, enfim. E nós sabemos que tudo tem que ter equilíbrio, harmonia. Tudo que é exageradamente ou tem excessos sai do normal e do equilíbrio. Isso pode trazer consequências. Então, quem nasce em maio tem que tomar cuidado com isso. Pode ser super versátil, super comunicativo, porque o 5 é a fala, é a comunicação, mas tem que evitar esses altos e baixos, esses rompantes, falar muito, falar o que não deve, o fofoqueiro, né? Isso tudo está na regência de quem nasce em maio, que é o 5, e a cor correspondente é exatamente o azul claro, aquele azul mais clarinho, o azul celeste. Então, se você quer ter uma frequência favorável pelo mês que você nasceu de maio, use alimentos e cores no azul. E eu já vou falar daqui a pouquinho, porque tanto maio, junho e julho têm a regência da mesma cor, vamos se dizer, da mesma nuance de cor, e os alimentos são idênticos. Eu já vou falar daqui a pouquinho, assim que eu terminar julho, eu já falo para você o alimento de maio, ok? Aí nós vamos partir para o mês de junho. Junho é a regência do 6. O 6 está totalmente ligado com família, amigos, pessoas próximas. O 6 traz a energia do cuidar, do ajudar, do ensinar. Grandes professores, médicos, terapeutas têm o 6 ou nascem no mês 6. O 6 é a regência de junho, que traz uma energia muito amorosa, muito família, muito amigo. Aquele que é aquele ombro que todos precisamos, normalmente são as pessoas que nascem no mês de junho. Porém, no negativo, quem nasce em junho pode trazer uma característica muito de dominação. Isso é um negativo. Manipulador, aquela pessoa que é mais ciumenta, possessiva, até vingativa. É inacreditável, mas é. O negativo do 6 sai da amorosidade para o amor em desordem, que se torna vingativo e manipulador. Aí nós vamos ver a frequência desse 6 ajudando muito
essas pessoas quando elas usam a amorosidade, independente de qualquer coisa, sem intenção, mas com boa intenção. E a cor correspondente de junho, o mês 6, é o azul índigo, aquele azul jeans, que também traz uma característica de alimentos muito semelhante com o 5 e com o 7 que eu vou falar agora. O mês de julho tem a regência do número 7, é o 7º mês do ano. Então ele traz uma característica da introspecção. Aqui no nosso hemisfério é inverno, então normalmente as pessoas se conectam mais a si mesmas, elas se introspectam, elas ficam mais recolhidas. E o julho, que é a regência do 7, é exatamente isso. Ele está muito ligado com a espiritualidade, com o estudo, com a reclusão. Eu acho que a tradução de julho é qualidade de vida e não quantidade. Quem nasce em julho precisa de natureza, pé descalço na terra, mato, mar, plantas, que é o que vai fazer compor o campo vibracional. E julho, ele traz muito uma característica do estudo. São pessoas que gostam de absorver conhecimento, de conhecer coisas, de aprofundar, sabe? São esponjas de conhecimento. Mas no negativo se tornam esponjas de energias que não são tão legais. Entra num lugar bem e sai mal, conversa com alguém e capta energia. Então, Júlio precisa trabalhar, quem nasce no mês 7, a transmutação do negativo em positivo. Por isso que a natureza é muito legal. E usar o tom violeta, do lilás ao roxo. E os alimentos que faz parte dos alimentos violáceos, que rege maio, com a vibração do 5, rege junho com a vibração do 6 e rege julho com a vibração do 7 que eu havia falado. São 3 frequências dos alimentos violáceos. Berinjela, beterraba, repolho roxo, uvas, açaí, cebola roxa, alho, todas as frutinhas roxinhas são características desses 3 meses e muito favoráveis. Agosto é a regência do 8, é uma energia do poder, do comando. São pessoas mais altivas, pessoas poderosas, empoderadas, que chegando. Tem sempre o trabalho do equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito, ser bom e justo com os outros, não se esquecendo de ser bom e justo consigo mesmo. Então, agosto traz esse equilíbrio. Quando a pessoa não tem esse equilíbrio porque nasceu no mês 8 de agosto, ela usa o negativo dessa força, se tornando impiedosa, se tornando materialista, meio déspota. Eu falo que é um oitão, né? Um tratorzão que passa por cima dos outros sem dó nem piedade. Por isso, a regência do 8 é a cor cor-de-rosa. As pessoas ficam bobas quando falam o 8 cor-de-rosa. Como pode ser uma energia tão forte, tão impetuosa ter o rosa? Sim, porque se nós formos ver na base da cor, o rosa é composto pelo vermelho e pelo branco. O vermelho por si já diz e o branco é a reunião de todas as cores. Então, olha a potencialidade dessa cor. Por isso, a importância de comer alimentos cor-de-rosa. Morango, melancia, danone, gelatina, cerejas. Tem batatas que são rosa, a casca, rabanete, uma infinidade. Bateu o olho, é rosa, é bom para você se alimentar. O 9, setembro, nono mês do ano, é regido por essa energia, que traz uma característica humanitária. O 9 para ser 9, ele tem dentro de si o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então ele traz uma bagagem de conhecimento de todos esses meses anteriores e das energias compostas por eles, tanto positivas quanto negativas. Portanto, as pessoas que nascem em setembro, como eu, traz um conhecimento, uma bagagem, traz humanitarismo, são pessoas que traz generosidade, que se colocam no lugar do outro, então são pessoas que têm empatia pelo outro, mas no negativo podem se tornar prepotentes, arrogantes, sabe o sabe tudo? Eu sei tudo, o que é meu é melhor, e são pessoas que realmente precisam trabalhar o humanitarismo, se colocar no lugar dos outros,
que assim tudo flui, tudo dá certo. E a cor correspondente de setembro é o dourado, o ouro. Então, o que são alimentos dourado? Alimentos bíblicos. Mel, mostarda, todos os grãos em geral, grão de bico, lentilha, feijões, né, castanhas, essas sementes, linhaça, gergelim, todas as sementes, castanhas, têm a regência do dourado, que são os alimentos bíblicos, literalmente, que vão ajudar as pessoas que nascem no mês 9, que é setembro. O mês 10 é regido pelo número 10. O 10 é uma potência. 1 é 1. Seguido do 0 virou 10. Então traz uma característica fantástica de começo, start, proteção divina, a pessoa sair de um patamar e galgar, né, alcançar outro, é um upgrade de vida, é uma melhora de status de vida. Então as pessoas que nascem em outubro normalmente nascem num patamar e galgam outro, alcançam outro melhor. No negativo, elas trazem a mesma frequência do mês de janeiro do 1. Impetuosidade, começar muita coisa e não concluir, ansiedade, irritação, egoísmo. Então precisa ser trabalhado isso. E também nós podemos levar em consideração que o vermelho, ele é uma cor presente em outubro e pode ser utilizado quando tudo está bem. Agora, quando a irritação, a ansiedade, a agressividade estiver presente, evitar o vermelho. O que são alimentos vermelhos? São alimentos tomate, né? A carne vermelha, pimentas, pimentões, tudo que você bateu o olho nas frutas, maçã e for vermelho, são os alimentos correspondentes. Aí nós vamos mais à frente, a energia do 11, que é novembro. O mês de novembro é regido pelo 11. O 11 simboliza Deus Pai, vocês, a você, a pessoa que nasce em novembro, a divindade protegendo, os pés na terra, a dimensão que vivemos e o amparo celestial. É a ligação matéria-espírito, porque somos seres espirituais que vivemos na matéria. Então, sempre vai atrair essas pessoas prosperidade em todos os níveis, desde que peguem as rédeas da vida nas mãos e direcionem para onde quiser, priorizando os seus caminhos. Então, o 11, 1 e 1. Direção, foco, determinação. Chega. Qual que é a maior dificuldade de quem nasce em novembro? 11, quando faz a energia da somatória, aonde você se torna um procrastinador, porque vira o 2 negativo. Aí você se torna procrastinador, você se torna apático, submisso, empurra a vida com a barriga. E aí você se torna uma pessoa verdadeiramente morna, que é aquilo que eu falei no começo. Então, vire essa chave, pega o 11, né, eu brinco, pega o touro à unha, pega esse 11 firme como rédeas e direciona para onde você quiser. E a cor correspondente também nós podemos considerar a energia prata, cor da prata, e os alimentos prata também têm a ver com castanhas, grãos e tudo mais, e também o laranja, que é a cor correspondente do 2, que seria a soma do 11. E chegando no final desse ano todo da dissertação, vamos se dizer, de todos os meses do ano, nós vamos chegar no 12. O 12 por si já tem muita citação bíblica. São 12 meses do ano, os 12 trabalhos de Hércules, 12 pilares, 12 signos, 12 apóstolos de Cristo. Então o 12 ele é muito o passo a passo. As pessoas que nascem em dezembro, elas precisam ter uma vida pavimentada. É como se o universo segurasse um pouquinho para que elas não corram demasiadamente e cheguem antes do bolo estar pronto. E possam ficar esperando muito tempo. Então, é degrau por degrau, passo a passo. Sabe? É algo paulatino, é algo construído. Essa é a energia de quem nasce em dezembro. Qual que é o negativo dessa energia? A soma. Dezembro regido pelo 12, 1 mais 2, 3. Então, são pessoas que podem ficar
vitimistas, pobre de mim, coitado de mim, porque eu tenho o dedo podre, porque nada é bom, porque só dá errado, porque minha vida não anda, e fica nisso, fica no reclamor. E quando você fica no reclamor, consequentemente você atrai aquilo que você reclama. Então precisa virar essa chave e usar a potencialidade do 12, compreender que é degrau por degrau que a gente chega, que é grão por grão que a gente conquista, e o 3 que traz a proteção, a expansão, o desenvolvimento para a nossa vida. E a cor correspondente nós também podemos falar na cor que é o amarelo, todos os tons de amarelo, incluindo os tons dourados também. Isso vai ser favorável. E podemos também falar do alimento, da energia do amarelo, que é banana, milho, ovos, batatas, mandioca, abacaxi, melão, tudo que você bater o olho e for amarelo, você metaboliza para suas células. Então vocês percebem quanto conhecimento nós temos falando apenas dos meses do ano, as características positivas e negativas, o que ativa o número, o que traz os alimentos, o que pode nos dar como ferramentas para que a gente possa vivenciar esse ano todinho, de janeiro a dezembro, com todas as benesses que essas energias podem nos trazer. Então, se você gostou desse tipo de conhecimento e quiser fazer uma consulta, aprofundar mais para a sua vida, manda uma mensagem de voz ou de texto no meu WhatsApp, que é o 11 97559 1469, 11 97559 1469. Também vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal no YouTube, Márcia Pugliese Oficial. Ali tem todas as minhas participações, lives, podcasts, programas de rádio, de TV, minhas mini aulas como foi hoje. Vai lá, se inscreve, compartilha. E também você me seguir no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Vou ficar feliz em ter você lá comigo. Lembrando que eu tenho um monte de coisa boa para acontecer, estou reformulando todas as minhas mídias e daqui a pouquinho você terá um material mais que mais brilhante para você poder acessar. Eu sei que nós já estamos chegando nos minutos finais do programa, quero agradecer imensamente a minha participação no 2º Congresso Internacional Metamorfose da Alma em Portugal, Lisboa, onde eu farei uma palestra incrível para que você possa conhecer mais e mais a numerologia. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, pessoas incríveis que me deram a vida, filho maravilhoso, presente de Deus, ouvintes, amigos, clientes, quem me segue, Marcelo que me ajudou na técnica, todo o pessoal da REC 03, estúdio da gravação, e até a próxima oportunidade. Gratidão, Márcia Pugliese, numeróloga, a sabedoria dos números.